Bom dia, gente, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um dia que o Senhor já fez, é mais um presente dado por Deus para cada um de nós, para que possamos manifestar a sua graça, manifestar aquilo que Ele é, né, em todos os seus aspectos. Bom dia para você que sempre me acompanha e está cheio de expectativas para aquilo que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã iluminada. Olha só, nós precisamos trazer sempre em mente algumas verdades que vão nortear todas as nossas decisões. Precisamos pensar primeiro que somos seres espirituais criados em imagem e semelhança de Deus, que não pertencemos a esse mundo, que não somos daqui, que nós somos do céu e que estamos nesse mundo por uma jornada, por um espaço-tempo determinado pelo nosso Criador para um propósito específico e exclusivo: representar Deus na colonização da terra com o reino dos céus. Precisamos ter isso bem claro em mente para que a gente jamais, em nossas decisões diárias, percamos, né, de alguma maneira, o feeling do propósito original da nossa existência. Você pode fazer muitas coisas estando nessa jornada terrena, mas é bem importante que todas as coisas que você faça coopere para o plano original de Deus. Porque no céu também existe um Deus que em todas as coisas coopera para aqueles que o amam. E amar a Deus nada mais é de que obedecer-lhes os mandamentos. Isso é, obviamente, uma direção do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vocês vão me amar quando vocês obedecerem aos meus mandamentos. Isso aqui é importante para nós. Obedecer os mandamentos de Deus é viver segundo a palavra, segundo o propósito original para o qual Ele nos criou. Então, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um dia de aprendizado, de crescimento, de avanço, onde nós vamos mergulhar nas nossas obrigações, né? No conhecimento destas, para que tenhamos êxito, para que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas por meio daquele que nos criou. Então seja muito bem-vindo você. Compartilha aí enquanto eu estou aqui bebendo minha aguinha. Vai, compartilha. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus, ou seja, a sua palavra em plena manifestação no que diz respeito ao plano original, que é a família, né? Nós estamos falando sobre esse importante núcleo, né, existencial da humanidade, que é de onde tudo procede, né? É na família que nós aprendemos os fundamentos da vida, é na família que nós criamos as estruturas necessárias para o crescimento e o desenvolvimento em todas as outras áreas da nossa vida, seja no âmbito profissional, no âmbito ministerial ou mesmo no âmbito familiar futuro, né? Tudo que nós precisamos desenvolver, de fato, é o nosso caráter como família, para que a partir daí a gente possa crescer e se multiplicar de uma maneira extraordinária. Então sejam muito bem-vindos. Eu quero mandar um abraço especial para Janaína Costa. Um grande abraço, Jane, para você. Cristi Durso está aí também, a Márcia Teixeira, a Cátia Passos, o Antony Biel, a Maria S. Ramos. Um grande abraço para você, Maria. Marcos Neves, um beijo, Marcos, para você. Sempre presente comigo também. Josi Aurélio, Ramona, um grande abraço para você, foi a primeiríssima a entrar aí hoje. A Cátia Passos, né? A Kelly Campos, um grande abraço para você. A Ale Maciel, um grande abraço também. A Aline Diniz, minha aluna no Rema aí, né? Carla, um grande abraço para Patrícia Lana, Cristiane Lourenço, Felícia Menta, quem mais tá aí? Augusta Gomes, Vitor da Mata, né? Zizioli, um grande abraço para você. Stefânia Roski, um grande abraço. Gisele Braga, bom dia para você. Gisa Iraci Brito, um grande abraço também. Márcia Teixeira, Priscila Emanuele, bom dia, Pri, seja bem-vinda, é sempre bom estarmos juntos aqui. Scarlett, Carolina Lira, Raquel, Laila, um grande abraço para você, Raquel. Tati e Gabi, Tatá e Gabi, um grande abraço. Coisas de Aline, um grande abraço para você, Aline, sempre bom estarmos juntos. Gente, vamos para o nosso conteúdo exclusivo, né? Ontem nós encerramos sobre as responsabilidades do homem dentro do casamento. Hoje nós vamos falar sobre 10 responsabilidades da mulher dentro do casamento. Como meu maior público é sempre feminino, hoje eu estou falando exclusivamente para você, mulher, sobre os pontos pelos quais você deve realmente trilhar o seu caminho dentro do seu relacionamento conjugal
E, obviamente, os homens vão ficar tudo de orelha em pé, na expectativa de entender e fazer a análise e perceber que tem muita coisa que as mulheres estão fazendo já corretamente que os maridos estão questionando, né? E aí ele vai aprender aqui também que você está correta naquilo que você tem de fato praticado no seu dia a dia. Então é muito importante que você não saia ao contrário, que você propague, né, esse conhecimento por meio do compartilhamento digital. Você já sabe, mas não custa repetir. É você a pessoa responsável por levar essa palavra aos lugares que ela ainda não chegou por meio do compartilhamento. Basta você clicar aí embaixo, ó, nesse aviãozinho e convidar todos os seus seguidores aí do seu canal, do seu perfil, para que participe conosco dessa live incrível. Eu quero falar hoje de coisas essenciais para a vida da mulher, tá bom? E você, mulher, faça uma análise. Pegue um papel, uma caneta, pegue um bloco eletrônico e anote tudo o que você puder. Anote tudo, porque se você de fato já estiver praticando essas coisas, ótimo, maravilha para você, os resultados sempre virão. Se você não estiver, você vai ali, ó, analisando ponto a ponto e vai corrigindo de acordo com a trajetória para que você possa colher frutos e benefícios, né? E esquece o teu marido agora. Eu estou falando pra você. Para de ficar nessa história. Mas se o marido não faz isso? E se o marido não faz aquilo? E se o marido não é isso tudo? E se o marido não cumpre o papel dele? E se cuida da tua vida? Vai cuidar da tua vida! Cuida da tua vida. Então, o importante agora é você ouvir essas verdades, é você se estabelecer sobre elas e é você desfrutar do fruto. Pastor, mas se eu fizer tudo isso que está aí, meu marido não mudar comigo? Deixa eu te dizer, você tem um pai no céu que é justo. Você tem um pai no céu que é justo. Se você praticar a palavra dele, como ele está te ensinando, pode ter certeza, se seu marido não mudar, Deus vai arrumar um jeito de mudar até mesmo o teu marido. Mas ele não vai deixar você sem o resultado que você espera, estando você praticando a palavra de Deus. Então, fique ligada, que você precisa praticar tudo isso que eu vou falar para você. Bom, eu vou começar por um texto muito clássico, né? Que fazem as mulheres até mesmo estremecer nas cadeiras, né? Estremecer nas cadeiras. Que é a questão da submissão da mulher em relação ao marido. Esse é um assunto que eu sei que dá o que falar, a gente poderia ficar uma live inteira só para falar sobre a submissão feminina aqui, mas eu vou ser bem sucinto, objetivo, mas porém serei didático e vou te dar pontos fundamentais para que você viva uma vida plena em Deus. Plena em Deus. Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça e no seu coração é que se Deus falou, irmão ou irmã, se Deus falou, há grande possibilidade ou completa possibilidade de você praticar tudo exatamente como Ele falou. Então não questione a palavra de Deus, questione o que você quiser, questione até a mim, mas não questione a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Então não rejeite, não questione a palavra de Deus, ok? Perfeito? Nós começamos falando sobre as responsabilidades do homem, cuja primeira responsabilidade do homem é amar a esposa. Essa é a primeira responsabilidade do homem, amar a esposa. Agora, amar não é aquela coisinha de sentimento que a gente descobre no mundo, não. Aquilo ali é paixão, não tem nada de amor. Amar a esposa é agir com ela da mesma forma como Cristo agiu com a igreja. Assim disse o apóstolo Paulo. Então, nesse mesmo texto em que o apóstolo Paulo instrui os maridos a amarem as suas esposas, da mesma forma como Cristo amou a igreja, o mesmo texto é que dá a mesma base para as mulheres serem em tudo submissa aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Então, se você gostou demais da história dos homens amar a mulher como Cristo amou a igreja, você precisa também estar convicta de que você precisa se submeter ao seu marido da mesma forma como a igreja se submete a Cristo. Porque é exatamente o mesmo texto e eu quero mostrar isso para você lá em Efésios capítulo 5, verso de número 22. Efésios 5, 22 diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu vou ler o texto inteiro, depois eu vou explicar direitinho, tá bom? Veja, ele diz: mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos como ao Senhor. Por quê? Por que você deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor?
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas aos seus maridos. E aí na sequência ele diz, e portanto o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora veja, Paulo não ia escrever isso se não fosse possível essa relação de submissão e autoridade. Paulo não ia dar essa ordem às mulheres se não fosse possível e também se não fosse fundamental para o desenvolvimento e principalmente, você ser submissa ao seu marido gera principalmente resultados de alegria, de felicidade e de paz para você e para sua casa, não é para o seu marido. Você não é submissa ao seu marido para ele ficar felizinho, não. É você que colhe os resultados. Se você pratica a palavra, é você plantando e colhendo. Você é que vai obter os resultados dessa sua submissão. Então preste atenção. Quer colher resultados de paz? Quer colher resultados de alegria? Quer colher resultados que são duradouros para a tua vida, de autorrealização? Eu sou uma mulher realizada, então aprenda que você precisa praticar a palavra. Praticar a palavra. Agora veja, por que a Bíblia diz isso? Vamos ver. A gente precisa voltar à origem, ao começo, para a gente entender todas as coisas. Deus, primeiro, ele fez os seres humanos, seres espirituais, criados em imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem. A palavra homem ali é raça humana. Ou seja, quando ele disse homem, não está se referindo ao gênero, está falando sobre a raça. Eu vou criar uma raça de ser espiritual iguais a mim. Eu vou criar uma raça de seres espirituais que são a minha imagem, carregam a minha natureza. Gênesis capítulo 1:27 diz, então Deus foi lá e criou essa raça de seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou. E aí diz, e dentro dessa raça, Deus fez distinção em gênero para macho e fêmea. Porém, veja, quando Deus cria a raça, todos eles têm a mesma característica. São seres espirituais, imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, na presença de Deus, seja agora como nós estamos pela fé na presença de Deus, seja quando Jesus voltar e formos arrebatados de forma literal para estarmos literalmente no céu, lá não existe distinção de gênero. Não haverá. Jesus disse isso, olha, deixa eu te dizer, no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, são como os anjos, não tem distinção de gênero. Então, no céu, homem e mulher são uma raça. São, de fato, seres espirituais criados mais semelhantes. Então, mulher, põe na tua cabeça uma coisa. Você em nada é inferior a homem algum. Em nada você é inferior a homem algum. Agora, quando Deus colocou o homem na terra, ele manifestou esse homem de maneira terrena. Como ele fez isso? Soprando o espírito, essa raça que ele criou nele, o ser espiritual, dentro de um boneco de barro, para que este pudesse dominar sobre a terra, governar a terra, criar a regência da terra. Quando ele manifestou primeiro o ser humano macho. Primeiro foi o ser humano macho. Por quê? Por uma questão estratégica e proposital. Foi o propósito de Deus que determinou. Veja, você vai construir uma empresa, por exemplo. Aí você traça um planejamento. Aí você diz, bom, eu vou precisar contratar algumas pessoas, né? Bom, estrategicamente, você não vai contratar primeiro vendedores se você não tem quem produza, né? Estrategicamente, você vai primeiro contratar quem vai produzir para depois quem vai vender. É uma questão de estratégia. Por quê? Se você cria primeiro quem vai vender, ele vai vender o quê? Ele depende de quem produz. Agora veja, quem é mais importante, quem produz ou quem vende?
Vamos fazer uma analogia simples. Se o cara produz e ninguém compra, qual é a vantagem, qual é a glória de se ser um produtor? Nenhuma, porque não tem quem venda. Agora, se você contrata só o vendedor e não tem quem produz, qual é a glória do vendedor se não tem o que vender? E aí eu pergunto, quem é maior e quem é melhor? É quem produz ou quem vende? Nenhum nem outro. Eles são complementaristas. Eles se complementam. Eles são iguais. Ainda que um possa aparecer mais, ainda que o outro possa produzir mais, mas eles são complementaristas. Eles se complementam e só tem sentido trabalhando juntos. Então é uma questão de propósito. Então Deus, de uma maneira propositada, manifesta primeiro o macho. Lembre-se que Deus está estabelecendo um reino. E esse reino é um reino familiar, que segue uma ordem hierárquica. Essa ordem hierárquica já estava previamente estabelecida no céu. Deus se manifesta em 3 pessoas hoje. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3. Sabe? Jesus, quando esteve na terra, ele disse, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, ou o que eu ouço meu Pai falar. Jesus não agia por conta própria. Ele disse, eu não vim aqui fazer minha própria vontade, estou submisso àquele que me enviou. Veja, o Filho se submete ao Pai. Depois ele diz, eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele não falará de si mesmo, ele vai falar do que ouviu de mim. Eu vou dizer para ele, ele vai dizer para vocês. Então veja, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito. Cada um submissa ao outro. Agora eu te pergunto, quem dos 3 é maior? Talvez você diga é o Pai, mas não é, eles são iguais. Iguais em importância, iguais em existência, iguais em conteúdo. O Filho sabe tudo, o Pai sabe tudo, o Espírito sabe tudo, mas eles são um. E dentro desse um, eles têm uma hierarquia bem estabelecida. Agora veja, quando Deus vai estabelecer o reino na terra, ele precisa também estabelecer a família, e dentro dessa uma hierarquia. E aí ele coloca o homem como cabeça, de forma estratégica. Porque ele é cabeça, o homem, ele traz características específicas. Como cabeça, o homem, ele é, por exemplo, visionário. O homem consegue ter visões mais longas, mais distantes. É ele que dá o norte, porque ele é cabeça. É ele que diz, vamos por ali. Só que apesar dele carregar essa característica de ser cabeça, vamos por ali, ele não tem habilidades, por exemplo, de executar as tarefas que deveriam. Por quê? Porque isso cabe a outro que Deus fez. E aí que entra a composição da mulher. Veja assim, diz assim, Gênesis capítulo 2, verso de número 18. Disse mais ao Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então a mulher, ela foi criada com um equipamento específico, dentro de um propósito específico, para ser auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Aquela que pega para fazer. Qual é a palavra que traduz auxiliadora? Auxiliadora é aquela que vai pegar junto, é aquela que exerce socorro, é aquela que ajuda. Então, essa é a característica. Foi Deus que criou assim. Não foi invenção do homem, foi Deus que criou assim. Agora eu te pergunto, se Deus criou você assim, e você funcionar diferente, você acha que vai dar certo? Não, mas eu queria ser cabeça. Você queria, mas você não foi autoexistente. Não foi você que se criou. Não foi você que disse, haja a mim mesmo, haja eu. Não foi Deus que te criou. E quando você diz, não, mas eu não concordo, eu quero ser diferente, você está sendo soberba. Por que soberba, pastor? Porque a criatura não tem o direito de dizer para o Criador para que ele serve. É o Criador que determina o propósito. Você não é autoexistente, você não nasceu sozinha. Então você carrega um equipamento. Agora isso te faz menor do que alguém? Não.
Não te faz menor do que ninguém, te faz diferente. Você é diferente do homem. E o homem é diferente de você. Ponto. É só uma questão de diferença. Ser cabeça, irmãos, é estar na posição de liderança. Agora veja, para o reino de Deus, liderança é serviço. O homem carrega a responsabilidade de servir a mulher. E a mulher, ela é a submissa da situação e carrega o equipamento para auxiliá-lo, cooperar com ele, porque ele não sabe como fazer. Ponto. Agora veja. Esse é o ponto mais importante. Aí, Efésios, capítulo 5, verso 22, diz assim: mulheres, sejam em tudo submissa. Veja, a mulher deve submissão ao seu marido. Submissão. Submissão são duas palavras. Estar debaixo da missão de alguém. Essa é que é a palavra submissão. É estar subordinada a uma missão. Missão. Veja, eu vou abrir uma empresa. E eu chego lá e digo, ó, nós vamos confeccionar camisas, ok? E aí eu contrato as costureiras e contrato os vendedores. Quem é mais importante nesse processo? As costureiras ou os vendedores? Responde para mim. Eu vou montar uma empresa de confecção de camiseta. Contrato costureira e vendedor. Quem é mais importante? É costureira ou vendedor? Me responde aí. Enquanto você me responde, eu vou chamar o Pedro. Pedro, meu filho, vem cá, Pedro. Corre aqui. Ô, você, o Felipe, corre aqui. Quem pode me dizer qual é o mais importante? Se é a costureira ou se é o vendedor? Fala aí para mim. Estou esperando a sua resposta. Os dois. A costureira é mais importante? De que adianta costurar se o outro não vai vender? Os dois são importantes. A costureira é mais importante. A costura e o outro não faz. E o outro não vende. Para que costurar se não vai vender? É os dois. Pelo amor de Deus. Hein? São os dois. Os dois são importantes. Agora, cada um tem uma função diferente e os dois precisam se completar. Ok? Então, mas para isso tem que ter alguém que vai dar direção. Agora, eu sou o dono da empresa. Eu sei costurar? Não sei. Eu sei vender? Não sei. Mas eu tenho uma visão. Talvez nem a costureira tenha uma visão de abrir uma empresa, nem o vendedor tenha uma visão de abrir empresa. Mas eu tenho uma visão. Então veja, eu tenho uma visão, a costureira tem a habilidade de costura e o vendedor tem a habilidade de venda. Cada um coopera com aquilo que lhe é próprio. Eu sou visionário, mas eu não sei costurar. De que adianta? Eu sou visionário, mas eu não sei costurar. Mas tem alguém que sabe costurar, que se aliou à minha visão, e ela está submissa à minha missão. Veja, para quem trabalha com empresa vai ser mais fácil de entender. Quando você vai abrir um negócio, você estabelece uma visão. A visão é onde você quer chegar. Você vai abrir uma empresa, onde é que você quer chegar com isso? O que é que você quer ser? Onde é que você quer, o que é que você quer alcançar? Essa é a visão. Mas para você alcançar essa visão que você estabeleceu, eu quero ser a maior empresa de confecção de camisa de Minas Gerais. Beleza, essa é uma visão maravilhosa. Mas como é que eu vou chegar lá? Não é só querer ter uma visão e ficar esperando que ela aconteça. Eu preciso trabalhar efetivamente para que essa visão seja concluída. Concluída. Agora, para que essa visão seja alcançada, eu preciso estabelecer uma missão. A missão é o que eu faço hoje com o objetivo de alcançar o que eu quero amanhã. Veja, nesse caso, o homem, ele é dono da visão, mas a mulher é responsável pela missão. É por isso que ela está em submissão. Ela é responsável pela missão. Deixa eu te dizer, quando você olha para as características da mulher, é óbvio que Deus colocou tudo isso de forma intencional. A mulher é mais inteligente que o homem. Ela é mais inteligente. A cabeça dela pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. O homem só consegue pensar uma coisa por vez. O homem só consegue pensar uma coisa por vez. A mulher, ao contrário, ela pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. E sabe uma coisa? Ao pensar 10 coisas ao mesmo tempo, ela consegue executar 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não.
O homem só consegue pensar uma coisa por vez e executar uma coisa por vez. A mulher é multifuncional. A mulher consegue governar a casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora. O homem não. O homem trabalha fora, chega em casa e diz, estou morto, não aguento nada. Ai, trabalhei demais. Não, ajuda o menino. Ah, minha filha, você está querendo demais, já trabalhei o dia inteiro, você ainda quer que eu ajude o menino? Meu filho, vamos me ajudar a lavar a louça. Ah, minha filha, pelo amor de Deus, estou trabalhando muito, não estou aguentando mais não. Deixa eu te dizer, não é que ele não quer, é que ele não consegue. Ele não consegue. Eu fico olhando para minha esposa, para cá, que eu fico horrorizado, irmão. Horrorizado. Ela acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já tá de pé. Ela vai na cozinha, ela arruma, deixa as coisas prontas, dá ordem às meninas, vem, bota os meninos, sai, leva um na escola, volta, vai pra igreja, toma conta do Verbo Café, volta pra casa, ajeita o almoço e eu tô aqui fazendo live. Eu não conseguiria fazer metade do que ela faz. Agora, pergunta a ela se não tivesse alguém para dar direção, se ela conseguia. Não consegue. Então cada um contribui com aquilo que ele tem. Então a mulher que está submissa, ela está responsável por cooperar dentro desse núcleo familiar para prosperar, para fazer acontecer. Agora veja, é assim, as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. A mulher não tem que ser submissa a homem não, gente. A mulher está submissa ao próprio marido. As mulheres devem estar submissas aos próprios maridos dentro da relação. Ela tem que estar na submissão desse marido. E ele é cabeça, porque ele detém a visão. É ele que vai dizer, vamos por aqui. Nós vamos alcançar isso. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos fazer aquilo. Nós vamos assumir essa responsabilidade. Nós não vamos assumir essa responsabilidade. Mulher, ela tem um potencial gigante, irmãos. Um poder extraordinário. Mas ela não tem controle. A mulher é descontrolada. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é verdade. Ela não tem controles emocionais. Ela não tem controle. Ela se perde. E se deixar, ela vai pegar 300 milhões de coisas para fazer. E daqui a pouco está em estresse. Ela está detonada, cansada. Ela não tem controle. Sabe? Eu gosto de comparar o seguinte. Quando nós olhamos para a energia que move o nosso planeta, a gente ainda usa muita energia fóssil, né? A gente usa muito petróleo, né? Para fazer as coisas acontecerem, carros e aviões e etc. A gente usa muita energia fóssil, mas existe muita energia limpa, né? Existe, por exemplo, as hidrelétricas, é uma energia limpa, né? A energia que é produzida pelas hidrelétricas. Mas existem outros tipos de energia. Veja, a maior fonte de energia que já se detectou é a energia do raio. Um único raio que cai do céu na terra produzida por uma tempestade, um único raio, ele traz energia suficiente para iluminar uma cidade de 600 a 700 mil habitantes. Um único raio tem energia suficiente para iluminar a cidade de 600 a 700 mil habitantes. Quando dá tempestade em Belo Horizonte, você não faz ideia da quantidade de raios que caem. São 2, 3, 4, 5 mil raios, 10 mil raios. Você já imaginou essa energia sendo utilizada para o bem da humanidade? Seria incrível, só tem um problema. Ninguém consegue controlar um raio. É potencial, mas não tem controle. O raio tem potencial, mas não se controla. Então, é a mesma coisa da mulher. Tem muito potencial, mas não tem controle. Ela precisa de alguém sobre ela para lhe dar direções claras e apontar o caminho sempre. Porque senão ela vai se perder, vai se machucar. Vai chegar no final do dia se cobrando. Ah, porque eu não consegui fazer isso, porque eu não consegui fazer aquilo. Porque não tem alguém que possa lhe dar o descanso e a segurança de dizer, fique tranquilo, nós estamos no caminho certo. Você entende? Então, não se trata de ser menor, não se trata de subserviência, se trata de você entender quem você é.
e viver de acordo com a sua realidade. Agora, eu quero te dar mais uma boa notícia aqui. Veja, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao vosso marido. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo uma comparação do casamento, homem e mulher, com o casamento Cristo e a igreja. Veja, o casamento é algo tão extraordinário que Deus está comparando com a relação de Cristo à igreja, o casamento de Cristo com a igreja. Jesus aqui representa o marido e a igreja representa a mulher. O marido está para Cristo, assim como a mulher está para a igreja. Nós, a igreja de Jesus, somos submissos a Cristo. Somos submissos. Nós estamos aqui devotados a Ele, chamamos Ele de Senhor. Jesus, você é o meu Senhor, porque estamos submissos a Ele. Agora eu te pergunto, por qual foi o motivo que você passou a chamar Jesus de Senhor? Responde aí para mim. Por qual motivo foi que você passou a chamar Jesus de Senhor? Tenta responder isso aí para mim. Pedro! Responde aí para mim. Por qual motivo foi que você passou a chamar sua esposa, Jesus de Senhor? Senhor. Pelo sacrifício que ele fez por mim. Disse Cristiano Lourenço. Foi em cima, é isso mesmo. Porque ele nos comprou. Pelo sacrifício, disse Paulo Ricardo, isso mesmo. Pela sua posição. Que posição? Ele entregou a sua vida por mim, ótimo. Porque ele se entregou por mim, ótimo também, tá boa a resposta. Pelo sacrifício dele por nós, excelente. Excelente. Essa resposta da Ana é isso aí. Pelo sacrifício que ele fez por nós. Eu nunca chamei Jesus de Senhor até que eu descobri que ele tinha feito um sacrifício por mim, que me tirou de uma condição de morte e me trouxe de volta para a vida. No dia que eu descobri que Jesus fez isso por mim, então eu passei a me submeter a ele incondicionalmente, chamando-o inclusive de Senhor. Chamando-o inclusive Senhor. Bom, é essa comparação que ele está fazendo aqui. Ele diz: as mulheres serão submissas ao marido como ao Senhor. Mas para que elas façam isso, elas precisam identificar no marido um sacrifício que eles fizeram por elas, que as tirou de uma condição deplorável para uma condição melhor. Veja, não começou essa relação em relação à igreja e Cristo com a igreja se submetendo. Começou com Cristo se sacrificando. Então primeiro vem a autoridade para depois a submissão. Então veja, o homem como cabeça, ele carrega a responsabilidade de dar o primeiro passo. Se o homem quer uma mulher submissa, ele precisa identificar nela uma necessidade real e se sacrificar por ela. E ela precisa identificar que ele está se sacrificando por ela, para ela se submeter voluntariamente a ele. Então a submissão, ela é uma resposta à verdadeira autoridade. Agora eu te pergunto, se o homem agir como Cristo agiu, toda mulher vai se submeter? O que é que você acha? Se o homem se sacrifica pela mulher, como Cristo se sacrificou pela igreja, se o homem se sacrifica dando a sua vida pela mulher, como Cristo fez com a igreja, você acredita que toda mulher vai se submeter a ele voluntariamente? A sua mulher vai se submeter a ele voluntariamente? Fala aí pra mim. Vanessa Freitas disse que sim. Sim, disse sim. Sim. Bom, a resposta de vocês está dizendo que sim.
Mas eu pergunto para você uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Cristo se sacrificou. Cristo se sacrificou por nós. E todos nós, toda a humanidade, se submete a Cristo? Todos os crentes se submetem a Cristo de fato, integralmente? Responde aí para mim. Cristiano Lourenço disse, não. Óbvio que não. Tem um monte de crente fazendo um monte de coisa errada. Agora eu te pergunto, a culpa é de Jesus? Não. Ainda que o homem ame a esposa como Cristo amou a igreja, ainda tem umas infelizes das costa oca que são rebeldes e querem fazer ainda o que dão na telha, e querem ser cabeça, e querem fazer o que dá lá no umbigo, como eu falei, umbigo. Então, ainda que haja verdadeira submissão, ainda que haja verdadeira autoridade, a submissão é voluntária e não obrigatória. A mulher só vai se submeter ao marido se ela estiver andando no Espírito. Porque é assim que que a igreja se submete a Cristo. Quando a igreja está andando no Espírito, então ela se submete a Cristo. Mas quando ela está andando na carne, ela é rebelde. Uma mulher carnal, ela é rebelde. O marido pode ser Jesus na terra. Ela vai continuar rebelde. Aleluia. Então veja. É claro que o marido tem a maior responsabilidade, que é de amar a esposa. Mas a esposa tem que corresponder a esse amor voluntariamente, em submissão ao marido. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é muito bom, irmão. Aleluia. Então veja, exige do homem amar a esposa. Ela tem muito homem que ama a esposa e a mulher continua na safadeza. Continua do mesmo jeito. Vai fazer o quê? Então, primeiro ponto agora, mulher. Vamos lá. Agora é que eu vou entrar no primeiro ponto. Primeiro ponto. Mulheres, você precisa demonstrar confiança ao seu marido. Você precisa demonstrar confiança nele. Demonstrar que você confia nele. O que é que a mulher mais faz hoje? É desconfiar. É o contrário. Você tem que mostrar que você confia e não ficar desconfiando. Né? Eu acho engraçado que a mulher fica perturbando. Eu vou orar, eu vou descobrir, eu quero saber se ele está conversando, se ele saiu do trabalho mais cedo, se ele tem algum colega no trabalho, eu quero saber, eu vou lá, vou pegar ele. Você vai se separar dele? Não, eu digo, pra que tu quer saber dessas desgraças? É melhor você confiar. Entende isso? Ah, não, ele fica numa desconfiança do inferno, rapaz. Tem que crer em seu marido. E se ele estiver me enganando, o problema é dele. Preste atenção uma coisa. Preste atenção aqui numa coisa. Raciocínio. Um dia eu atendi uma pessoa que eu amo muito, muito querida, com um problema seríssimo. Essa pessoa descobriu, por um acaso, que o marido estava traindo ela. Você só descobriu.
Estava arrasada, arrasada, se sentindo um nada, um zero à esquerda. Porque a mulher, ela sempre diz, se ela sentir que ela foi traída, ela se sente desvalorizada. Por que me trocou por outro? Por que tá saindo com outro? O que eu sou? Eu não tô valendo nada? Eu tô feia? Eu tô fedendo? Bom, isso acontece com a mulher. Então ela descobriu que o marido estava traindo ela. Aí foi conversar comigo. Pastor, eu tô arrasado. O que foi? Descobri que meu marido tá me traindo. E eu não sei o que eu faço. Desconversa com ele. Se eu acho que eu devo conversar com ele, deve conversar com ele. Mas qual é o teor dessa conversa? Eu vou chegar lá e quebrar a cara dele. Bom, você vai se separar dele? Não. Eu digo, então pra que você vai quebrar a cara dele? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu falei pra ela, deixa eu te dizer uma coisa bem séria. Eu sei o quanto uma traição dói. Dói na alma, machuca. Qualquer um vai se sentir assim, machucado. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser bem sinceros aqui. Mas bem sincero. Se você está se relacionando com alguém e essa pessoa te trai, quem foi que errou? Foi você ou ela? Eu perguntei para ela, vem cá. Nessa relação, quem foi que errou? Foi você ou foi o seu marido? Ela disse, foi o meu marido. Eu digo, e por que você que está sofrendo se o erro é dele? Se ele é que errou, é ele que vai, de fato, sofrer o dano. Você vai ser protegida pelo Senhor se você não cair na pilha e errar também. Preste atenção nisso. Ei, quem errou é que deve sofrer e não o outro. Ei. Veja como a gente inverte as coisas. Ela olhou para mim e disse, eu não tinha parado para pensar nisso não. Eu digo, então pronto. Chega para ele, você diz assim, ó, vem cá, eu tô sabendo disso. E é bom que você mude, senão você vai acabar entrando numa fria, vice. Porque esse caminho que você tá pegando aí vai te prejudicar, vai te matar. Eu vou continuar linda, leve e solta. E pode ter certeza, se tu morrer, eu caso de novo. Caso de novo, se tu morrer. Agora, quem errou é que deve sofrer, e não quem é alvo do erro, aí. A gente não pode inverter essas coisas, não. Por mais que vá doer na tua alma, mas você está protegida por Deus. Guardada pela palavra. Aleluia. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, porque o diabo ele é esperto. Ele faz você se sentir errada. Ele faz você se sentir prejudicado. E quem está errando é quem está prejudicado, é você não. Ou seja, deixa eu te dizer, quando eu não entendia isso, eu pensava assim, bom, se Kátia me trair, a minha vida acaba. Hoje, com esse entendimento, eu penso, bom, se Kátia me trair, ela vai destruir a vida dela. A minha não. Eu vou continuar de pé, eu não errei. Eu não fiz nada de errado, ué. Por que eu vou perder a minha vida? Não vou não, hein? Eu sou jovem, eu sou novo. Se a pessoa fizer um trem desse, eu refaço a minha vida. Não quero nem saber. Entende o que eu estou dizendo? Então, mulheres, por favor, demonstre confiança no seu marido. Crê nele, dê crédito. Sabe, muitas mulheres costumam falar demais. Elas têm uma necessidade de dizer que sabe alguma coisa. Elas falam pelos cotovelos. O marido conta uma coisa a ela e ela conta para a vizinha. O marido conta uma coisa a ela conta para o amigo. Para a amiga. O marido conta uma coisa a ela conta para a mãe. O marido... Aí quando ele chega no domingo na casa da sogra, a sogra diz, ei, e o negócio lá? Negócio? Que negócio? A fulana me falou que tu tá passando por essa situação aí. O cara fica constrangido. Ele abriu o coração com a infeliz e a infeliz contou para Deus e o mundo. Cala a boca. Bota um filtro. Que necessidade do inferno é essa de ter que falar tudo? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem mulher que acha que homem, quando tá junto, tá falando de mulher. Os homens juntos ficam só falando de mulher. Homem junto não fala de mulher, porque o homem não conversa da vida dele com ninguém não, minha filha. Homem não fala da vida dele com outro, não. Agora, mulher junto, só fala de homem. Só fala de homem, e aí ela vai e fala tudo o que não devia.
Qual é o segredo para isso? Fala menos. Falar menos. Problema a gente resolve em casa. Problemas se resolvem em casa. Se seu marido perder a confiança em você, ele vai procurar alguém com quem ele possa confiar. Se seu marido não sente confiança em se abrir com você, ele vai procurar com quem ele possa se abrir. E quer saber? As amantes são excelentes confidentes. As amantes são ótimas confidentes. Né? Aprenda a ouvir e não passar para frente o que seu marido fala. Às vezes tudo que ele quer é se abrir com alguém. Tudo que ele quer é botar para fora, desabafar. Mas ele fica com medo. Eu vou desabafar, ela vai contar para todo mundo. Vai sair por aí contando para Deus e o mundo. O Jutes Costa. Deixa eu falar com você aí. Jutes Costa. E quando é o marido que fala mais que a mulher? O marido foi ontem. Hoje é mulher. Vai cuidar da sua vida. Né? Aprenda o que você tem que fazer. É por isso que talvez você tenha um problema. Né? O marido foi ontem. Hoje é mulher. Não. Esquece o marido. É pra você que eu tô falando. Não é pra ele. Tô falando pra você. Né? Não tô falando... Ei, foi ontem, tá? Hoje é mulher. Presta atenção. Tá aqui, eu tenho autoridade, não tenho? Vou falar pra você. Tem que falar. Se eu não falar, você não cresce, você não aprende. Tem que crescer, tem que aprender. Eu não tô aqui pra isso. Amo vocês, mas não vou passar a mão na cabeça, tá bom? Vamos seguir adiante. Então, se o marido não confia na mulher, ele procura em quem confiar. Vai procurar. Então, primeiro, demonstre confiança. Segundo ponto, mulher, seja bondosa. Seja bondosa. Mulher é rancorosa. Mulher é vingativa. Mata na unha, a bicha mata na unha, na unha. Mulher, pelo amor de Cristo, seja bondosa. Não retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem, criatura. Seja bondosa, criatura. Mulher guarda. Homem, ele faz, esquece. 5 minutos, ele nem lembra mais. A mulher, ela fica a vida inteira guardando, esperando a oportunidade de jogar na cara. De eu te disse, eu não te disse. Eu falei com você, você não me deu ouvido. Eu te disse. Deixa eu te dizer uma coisa. Na hora que alguém erra, o que a gente tem que fazer é apoiar, não é jogar um balde de cal na cabeça dele, não. Né? Seja bondosa, criatura. Seja bondosa. Uma vez o ano foi 2008. 2008. Estávamos nós numa aula, estava eu e a minha digníssima do meu lado. E essa aula falava sobre os frutos do Espírito. Que o fruto do Espírito é amor. Nós devemos amar os irmãos. Não falar mal de ninguém, né? Estávamos nós lá. E aí quando saímos, entramos no carro, a minha digníssima começou a falar de uma outra pessoa. Ela tinha toda a razão. Ela tinha toda a razão. A pessoa estava toda errada. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que falar mal dos outros, não. E eu fiquei ouvindo aquilo. Aí, na aula, o professor que estava dando aula disse o seguinte, ó, nós somos influenciados muitas vezes pelo diabo sem perceber. O diabo fica trazendo sugestões na nossa mente e a gente dá vazão na boca porque o diabo está falando. A gente dá a boca pro diabo, aí vai falando, e ó, na mente, sugestão na mente, e a gente falando. E aí, ele deu o exemplo de Pedro, né? Que um dia chegou para Jesus e disse, não, Jesus, você não vai morrer não. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Não era com Pedro que Jesus estava falando, ele estava falando com a influência que estava instigando Pedro a falar isso. Instigando Pedro a falar. Bom, enfim. Estava eu dentro do carro e minha esposa falando, e eu pensando, não é possível. Eu pensando aqui, não é possível, gente, não é possível que essa mulher não estava na mesma aula que eu, não é possível. Eu quero ser o espiritual demais também, né?
Ei, não é possível que essa mulher não ouviu que a gente não deve falar e nem dar lugar ao diabo. Não é possível. E ela, perere. E eu dentro do carro sem falar nada, só pensando. Mas não é possível que ela vai dar lugar ao diabo. Isso é o cão do inferno. Olha o diabo aí agindo, olha o diabo. E ela, pá, 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 pá. Quando eu não suportei mais, eu virei para ela e fiz: para trás de mim, Satanás. Irmão, quando eu disse isso, para trás de mim, Satanás, ela calou, irmão. Mas foi uma luta, uma batalha para voltar com esse negócio pro normal de novo. E vou te dizer, até hoje, tem dia que ela ainda lembra, diz assim: você me chamou de Satanás, não foi? Não esquece. A criatura não esquece. Mulher, ela tem esse espírito vingativo. Fez comigo, eu vou dar o troco. Se não fez, eu vou fazer. Pisou no meu pé, eu piso de novo. Estragou minha unha, eu estrago. Zombou da minha cara, eu zombo. Não é à toa que a Bíblia diz que não foi o homem, sim a mulher que foi enganada, né, pela serpente. Não é à toa. A gente vê isso em Gênesis, mas também o apóstolo Paulo ressalta isso. Ele disse: afinal, não foi o homem que foi enganado, e sim a mulher. Por que será que o diabo teve mais facilidade de enganar a mulher do que o homem? Por que será? Por que será? Me diga. Então, aprenda a manifestar a natureza de Deus, que é bondade. A bondade de Deus tem que estar em plena manifestação. Não retribua mal. Seu marido fez algo ruim com você, faça algo bom para ele. Dá o troco na bondade. E não... Sabe, Jesus um dia disse: olha, se alguém te der na face, mostra a outra face. Talvez Jesus não estivesse dizendo para dar um tapa. Deu tapa aqui, deu tapa. Não, talvez não seja isso. Quem te bateu numa face tem uma natureza. Quem te deu na face tem uma natureza. Mostra que existe outra natureza. Você não precisa agir na natureza daquele que te ofendeu. Você age na natureza daquele que te criou. Quando te ofenderem, não reaja na natureza daquele que te ofendeu. Reaja na natureza daquele que te criou. Vou repetir de novo. Quando te ofenderem, não reaja na natureza daquele que te ofendeu. Reaja na natureza daquele que te criou. Seja bondosa. Retribua o mal com o bem. Terceiro ponto de responsabilidades é exatamente ter responsabilidade. Assumir a sua responsabilidade. Sabe, tem muitas mulheres que abandonam a responsabilidade delas para fazer coisas que não são prioridades. Porque elas querem se sentir importantes. Elas acham que se estiver fazendo o que ela tem que fazer, ninguém está vendo. Então ela quer largar o que é a responsabilidade para fazer outra coisa onde todo mundo está vendo. É muito comum isso na igreja, por exemplo. As mulheres não querem cuidar da casa, querem ir para a igreja, ficar cuidando da igreja. Deixa eu dizer, primeiro é a tua casa, depois é que é a igreja. Mas por que ela não quer cuidar da casa? Porque mas lá em casa ninguém me valoriza. Deus te valoriza. Se você agir para aquilo que você foi criada, Deus te valoriza. Deus te valoriza. Agora você quer a valorização de homem, você quer ver o que os outros estão falando, você quer o elogio do pastor, ué. Não é? Você precisa receber elogio de Deus. É este realmente que importa, e não dos homens. É Deus que te vê em secreto, que te recompensa. Se você fizer as coisas pensando na autovalorização dos homens, você vai receber o galardão dos homens. Ah, pastor, eu decidi trabalhar porque eu me sinto valorizada trabalhando. Beleza, valorizada por quem? Valorizada por quem? Pelo mundo? Você vai trocar? Você vai trocar a valorização divina pelo valor do mundo? Você quer ser valorizada por quem? Eu vou dizer uma coisa. Pelo Espírito.
50, 70% das mulheres que estão trabalhando no que estão trabalhando não estão trabalhando por propósito. Estão trabalhando para se autovalorizar, para tentar se encontrar. Autojustificação ou autoafirmação. Só porque recebe elogios e se acha, está se matando. De que adianta você querer assumir algo só para autovalorização, para que o mundo aplauda você e daí a pouco você está com câncer? Hã? Quer trabalhar fora? Parabéns, é uma bênção. Você é multifuncional, tem mais que trabalhar mesmo. Vai, produza, faça, mas faça de acordo com o propósito. Qual é o propósito de você trabalhar mesmo? Qual é mesmo o propósito de você trabalhar fora? Hã? Competir com seu marido. Para mostrar que você também pode. É? Vai morrer se fizer isso. Vai competir com teu marido para tu ver o que tu vai arrumar. Ei, casamento não é competição não, é cooperação. Cooperação. E não competição. Qual é o propósito de você trabalhar fora? Ah, pastor, porque eu preciso muito de trazer dinheiro para ajudar na família. Maravilha. Mas tem gente que está trabalhando fora que o que ganha não paga a despesa de trabalhar. Ela trabalha fora para ganhar um salário e dentro de casa tem que pagar mais um salário para cuidar do menino. Né? Ah, pastor, mas eu me sinto muito desvalorizada a cuidar do meu filho. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Você foi criada para ser mãe e não valoriza. Não, eu decidi não ser mãe para me dedicar ao meu propósito, meu chamado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus criou você, Ele colocou dentro de você uma maternidade e não um púlpito. Né? Não, eu decidi não vou ter filhos porque eu quero investir na minha carreira profissional. Ei, quando Deus criou você, Ele colocou dentro de você uma maternidade e não uma empresa. Hã? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Ah, mas ser mãe, eu não me realizo em criar filho. Eu acho engraçado, porque a Bíblia diz que a mulher deveria se realizar em criar filho. Né? A Bíblia diz. Você já parou para pensar o privilégio que é ser mãe? Você já parou para pensar o privilégio que é você trazer os filhos de Deus ao mundo? Você já parou para pensar o galardão que você vai receber em ser uma mãe correta? Você já parou para pensar nisso? Ei, não foi uma chocadeira que Deus criou Jesus, não. Foi numa mulher. Já pensou se Maria tivesse dito, não, vou me guardar, Senhor, para o meu ministério. Que ministério maior do que trazer a salvação para a terra? De gerar o filho. Veja, ela foi achada graciosa. Bem-aventurada. Porque ela estava apta a criar o filho de Deus. Apta a criar o filho. Trabalhar fora é uma bênção. Mas você já mensurou se compensa? Qual é o propósito? Qual é a motivação do seu trabalho? Será que compensa mesmo? Aleluia. Pastor, a ficha está caindo. Agora eu estou entendendo. Meu Deus do céu. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Oh, meu Deus. Então ainda dá tempo de você corrigir a rota da sua vida. Ainda dá tempo de você corrigir a rota da sua vida. Ou você vai ficar dando murro em ponta de faca? Hein? Ou você vai ficar dando murro em ponta de faca? Já pensou se Maria, que era bem-aventurada, tivesse cismado que na verdade era ela a salvadora do mundo? E saísse por lá pregando o evangelho? E decidisse não ter filhos? Já pensou nisso? Quando Maria encontrou com o anjo e disse, eu sou bem-aventurada de Deus. Uau, vou sair pregando o evangelho por aí. E o filho? Não. Vai atrapalhar meu ministério. Não quero não. Eu vou pregar o evangelho. Hã? Hein? No entanto, ela foi submissa à vontade de Deus. Faça-se cumprir em mim a vontade do meu Senhor. Faça-se cumprir em mim a vontade do meu Senhor. Então ela gerou a salvação do mundo. Digna, bem-aventurada és, mulher. Pensa no galardão de Maria. Pensa numa mulher poderosa, Maria. E o que Maria fez? Gerou Jesus.
criou Jesus. Né? Pensa. Pensa. Né? Você que está desprezando a maternidade, pensa nisso. Pensa bem direitinho. Vamos parar por aqui. Falei só 3, tá? Falta 7. Falta 7. Vai acabar de noite hoje. 11 horas da noite. Hoje a gente continua falando de noite. Mas 7, responsabilidade da mulher. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Hoje eu também não vou fazer a divulgação dos nossos empreendedores, não. À noite eu faço, tá bom? Por causa do horário já passou aí. Eu também tenho um outro compromisso agora. Mas ó, fica aqui o meu carinho, o meu amor e o meu apreço por você. E me perdoe em algum momento se fui duro demais, né? Mas às vezes é um remédio amargo que traz o resultado que nós desejamos, né? Então, sinta-se vacinada. Eu nem vou dizer que você vai ser remediada, né? Sinta-se vacinada, né? Contra todos os males que o mundo pode trazer contra você, tá bom? Mulher, você é incrível. Mulher, você é extraordinária. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo universo feminino. Mulher é um ser extraordinário, né? Digno de ser estudada mesmo, de ser analisada e ser admirada de todas as formas. Eu sou um fã, número 1 da mulher, do universo feminino. Então, quando eu vejo uma mulher perdendo a feminilidade, isso me causa uma revolta. Quando eu vejo uma mulher descaracterizada daquilo que ela foi criada, isso me causa uma revolta tão grande. Porque ela está perdendo a sublimidade daquilo que ela foi criada para ser e fazer. Sabe? Valorize-se, sendo quem você foi criada para ser. Faça isso e você vai ter uma vida plena, tá bom? Beijo no seu coração. Fica na paz e até logo mais às 23 horas, em nome de Jesus. Tchau.